Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos no Saber Direito Responde. Sou o professor Félix Araújo Neto, professor de Direito Penal e Processual Penal. Hoje estamos recebendo a visita dos alunos, dos estudantes que estão aqui, Keila, Guilherme e Thaisa, que vão tirar dúvidas sobre os temas abordados em nossas aulas. Inicialmente com Keila, para a sua primeira pergunta. Professor, a pena pode ser meramente retribucionista? Excelente pergunta. A aluna faz um questionamento extremamente importante que tenta atribuir à pena exclusivamente o efeito de retribuição. Durante nossas aulas, podemos discutir que é muito difícil hoje encontrar um partidário exclusivo das correntes retribucionistas. Normalmente a pena não assume exclusivamente o efeito de retribuição. Além da retribuição, normalmente, de forma majoritária, os penalistas tentam conjugar retribuição com prevenção. Basta verificar que em vários códigos, inclusive o nosso Código Penal, há presença de elementos retribucionistas e elemento referente à prevenção. A missão da pena, portanto, é retribuir o fato criminoso, conscientizar as pessoas no momento da aplicação da pena, bem como, durante a execução da pena, buscar o efeito ressocializador. Quando o Estado, de forma imperativa, declara em seus textos comandos como faça, não faça, ou até mesmo deixe de fazer, ele exerce sobre essas pessoas, o senso comum é um poder de coação moral? A pergunta pode ser vista no âmbito da discussão também das teorias absolutas. Sem dúvida, é uma pergunta que envolve sociologia jurídica, envolve também outras matérias além do direito penal. Mas verificando, focando no tema específico de nossa aula, no âmbito das teorias da pena, é de se ver que posicionamentos no âmbito moral, como por exemplo de Kant, verifica que determinados comportamentos são exigências legais e a pena assume o comando de ser um imperativo categórico, ou seja, como exigência e presença do Estado, há necessidade de afirmação da pena sobre aqueles comportamentos que são comportamentos violadores de uma determinada norma. Essa discussão também pode orbitar na questão verificada nas teorias da pena, também no âmbito da prevenção, através, por exemplo, de pensamentos como do professor Jacobs, que entende que a pena atua como defesa de um sistema. Ou seja, aquelas normas que são estabelecidas recebem por parte da pena um instrumento de defesa do próprio sistema, garantindo com isso, ou tentando com isso, buscar a confiança no Estado. Thaís. Professor, eu li no livro de Grego, Capês, sobre o conceito da pena e eu quero saber qual que é o seu conceito sobre isso. Essa provocação, ela na verdade existiu durante séculos de discussão. Nós acompanhamos o entendimento majoritário. Está não somente no livro de professores renomados, importantes, como Greco, René Ariel-Dott, Bittencourt, que a pena ela é vista como uma prevenção ou restrição de bens jurídicos. É importante verificar que o conceito de pena não se associa à sua finalidade. Uma coisa é conceito, outra é justificação, outra coisa é finalidade. De modo que o conceito de pena, para conseguir abordar exatamente o maior número de autores, foi necessário se discutir, foi necessário verificar que o conceito de pena reside na prevenção ou restrição de bens jurídicos, que deve ser imposta por lei, por órgãos jurisdicionais competentes, ao culpado de infração penal. Também acompanha esse entendimento, que é um entendimento dissociado das finalidades da pena. É importante chamar a atenção que alguns autores brasileiros especialmente, quando tratam em seus livros sobre o conceito de pena, complementa com duas palavras, reprovação e prevenção, porque acompanha exatamente o entendimento majoritário das teorias mistas, que são as teorias adotadas no nosso ordenamento jurídico. De modo que a parte conceitual, de qualquer sorte, não pode estar vinculada a nenhum tipo de legitimação, de finalidade, sob pena de não conseguir um ponto de unidade entre os penalistas. Keila. Professor, a corrupção é crime hediondo? Keila provoca uma pergunta extremamente atual. Entre os temas abordados em nossa aula,
também se destaca a Lei de Crimes Hediondos. E conforme discutimos no decorrer de nossas aulas, só pode ser configurado como crime hediondo aqueles crimes que estão expressamente estabelecidos no rol de crimes do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. O artigo 1º estabelece um rol de crimes e nele não se encontra a corrupção, seja a corrupção passiva ou a corrupção ativa. De modo que para a corrupção fazer parte do rol de crimes hediondos, se faz necessária uma reforma legislativa, pondo de forma expressa o tipo penal que não está previsto hoje entre aqueles crimes que são considerados de maior gravidade. Sem dúvida nenhuma, pelo momento que o Brasil está atravessando, essa discussão é uma discussão extremamente atual e, sem dúvida, também já é proposta de lei que deverá ser analisada pelo Congresso Nacional. A ação do Estado de punir os infratores que, de certo modo, deixam de respeitar as regras e normas de comportamento dessa sociedade, essa ação do Estado, ela pode ser vista como uma vingança ou ela em nenhum momento deve ser observada dessa forma? Ótima pergunta. As teorias da pena respondem à temática exatamente no sentido do posicionamento teórico. A teoria absoluta da pena, a teoria retribucionista da pena, entende que a pena, na verdade, é uma devolução pelo feito, ou seja, verificando que há um dano causado e a culpa de um determinado sujeito, uma ação delitiva. O magistrado, ao observar o crime, ao verificar o fato criminoso, ao identificar um evento delitivo, analisa exatamente dois critérios, o dano causado e a culpa do sujeito. Com esses dois critérios, a teoria retribucionista tenta exatamente devolver o mal causado. A depender do momento histórico, Guilherme, a depender do instante exatamente em que estamos analisando no patamar histórico, é possível identificar condutas de vingança. Aliás, a maior crítica, uma das maiores críticas que são lançadas às teorias retribucionistas vão exatamente no sentido de considerar que se trata de uma teoria que não tem utilidade ou não adota utilidade nenhuma à pena, ou seja, a pena não tem utilidade social, e uma outra crítica é que a pena termina sendo um instrumento de vingança contra aquela pessoa que cometeu o fato criminoso. O certo é que a teoria retribucionista tem a sua contribuição também. O princípio da culpabilidade é a melhor contribuição das teorias retribucionistas. Veja que durante séculos os retribucionistas tentaram identificar uma pena que pudesse devolver o mal, ou devolver ao sujeito o mal na exata medida da culpabilidade do cidadão. Esse feito histórico termina sendo de grande importância para o direito penal, inclusive com uma afirmação científica. Sobre as teorias das penas, qual que o ordenamento jurídico brasileiro adota? O ordenamento jurídico brasileiro, através dos seus mais distintos penalistas, termina também trazendo, provocando no âmbito das teorias um grande debate. De qualquer sorte, a nossa legislação inclinou-se pela teoria mista. Basta ver que o artigo 59 do Código Penal, analisando os diversos elementos, fala em culpabilidade, antecedentes, conduta social, comportamento da vítima, motivos, circunstâncias, enfim, apesar de todos esses elementos que devem ser analisados no momento da aplicação da pena por força do artigo 59, temos duas palavrinhas que por trás delas se oculta uma teoria de extrema complexidade, que são as palavras reprovação e prevenção. Reprovação quer dizer teoria absoluta, prevenção quer dizer teoria prevencionista. Logo, o nosso ordenamento jurídico penal inclinou-se por adotar a teoria mista, que é adotado, portanto, não somente no Brasil, mas também em países como Alemanha, como Espanha, Portugal, Itália, que também têm se inclinado no sentido de adotar as teorias mistas. Cabe dizer que, pessoalmente, eu entendo que não necessitaria de utilizar o elemento da retribuição, ou melhor, de adotar uma corrente mista.
Seria perfeitamente possível ser exclusivamente prevencionista, até porque a prevenção geral positiva entende que o princípio da culpabilidade, que não precisa ir buscar na fonte da retribuição, mas sim na própria Constituição Federal, como um princípio constitucional consagrados nos ordenamentos jurídicos democráticos, serve já para limitar a aplicação da pena. Vamos para um breve intervalo e logo seguiremos debatendo sobre as teorias da pena. Estamos de volta ao Saber Direito Responde. Sou o professor Félix Araújo Neto, professor de Direito Penal e Processual Penal. Keila, para mais uma pergunta. Professor, o Brasil adota a pena de localização permanente? O Brasil não adota a pena de localização permanente. No entanto, alguns países, como a Espanha, por exemplo, já consta no seu texto, no Código Penal espanhol, a possibilidade de fixação de uma pena de localização permanente para delitos de menor gravidade. Essa pena é de extrema importância exatamente para ter como reação para delitos de menor gravidade a possibilidade de aplicar uma pena tendo esse sujeito sendo ele localizável permanentemente durante o cumprimento da pena. É uma ferramenta que pode ser conjugada com monitoramento eletrônico e termina sendo hoje um dos temas de extrema importância porque acreditamos que há uma possibilidade de grande evolução do direito penal se estiver ele abraçado com o desenvolvimento das tecnologias. O monitoramento eletrônico é um embrião de algo grandioso que nós não podemos hoje imaginar. Mas com a certeza do desenvolvimento tecnológico, o monitoramento eletrônico e medidas como a localização permanente e penas que podem ser conjugadas com as novas tecnologias, termina sendo uma grande possibilidade para a discussão de uma estratégia para o futuro. Ainda dentro desse assunto, como a pena pode ser interpretada em relação à corrente correccionalista espanhola? Excelente. A corrente correccionalista espanhola, capitaneada por Dorado Monteiro, entendia que, na verdade, a pena ela deveria ser vista não como mal, mas como bem, na perspectiva da sociedade, na perspectiva do Estado, que observa o indivíduo sendo recuperado, verificando que, ao aplicar uma pena, é possível que o sujeito melhore do ponto de vista social, logo essa pena não pode ser considerada como mal, e sim como bem. Entretanto, Guilherme, a corrente correccionalista espanhola enfrentou sérias dificuldades no momento exatamente de discussão sobre a pena tida ela como um bem. Exatamente porque o entendimento é que a pena, na verdade, não é um bem, e sim um mal. E um mal considerado como um mal necessário, um mal amargo, mas um mal necessário para que possa permitir a convivência pacífica entre as pessoas. Mas é tido como mal porque há um elemento que é o caráter de aflitividade que é inerente a qualquer tipo de pena. Negar o caráter aflitivo da pena seria como um contradício in terminis, ou seja, dizer que o fogo é frio. Toda pena ela tem um caráter de aflitividade. E esse caráter de aflitividade é exatamente no território dos bens jurídicos do sujeito, restringindo o bem jurídico do condenado. Logo, qualquer pena, por melhor que seja, por mais simples que seja, termina atuando no território dos bens jurídicos do cidadão. Thaisa. Professor, a intimidação do efeito negativo da pena é comprovada? Excelente. A prevenção geral, tanto a prevenção geral quanto a prevenção especial, acreditam na possibilidade de um efeito intimidatório, que a pena pode repassar ou pode atuar emitindo um efeito intimidatório. Do ponto de vista da prevenção geral, essa intimidação seria dirigida para a coletividade. No momento da aplicação da pena, ou seja, no momento da imposição da pena, a sociedade se sentiria intimidada, se sente intimidada no momento da aplicação da pena. Entretanto, como você coloca, Thaisa, esse ponto que é de extrema importância, se pode verificar que não são todos os delinquentes que se intimidam. É possível verificar que pessoas de bem, pelo mero fato de responder uma demanda penal
um crime de juizados especiais, um crime de menor potencial ofensivo, apenas pela mera existência de um processo, já se sinta constrangida, intimidada. Mas sabemos nós que existem pessoas que não se intimidam de forma alguma. Por exemplo, imaginem aí um sujeito socializado, um político, um senador da República. O que faria um senador praticar um crime, como por exemplo, de corrupção? Ele é legislador e sabe que existe uma pena e uma pena dura. O que faz o sujeito, mesmo assim, praticar o fato criminoso? Ora, é a possibilidade de uma impunidade. Logo, não há uma comprovação científica do efeito intimidatório da pena. E no crime hediondo, o regime aplicado deve ser fechado? Excelente pergunta. O crime hediondo, na verdade, há uma discussão muito ampla nesse sentido. Quando surge a lei de crimes hediondos, a aplicação do regime, no momento inicial, do nascedouro da lei, a proposta legislativa era que o regime fosse integralmente fechado. No ano de 2006, o STF se posicionou sobre a temática, considerando inconstitucional essa posição legislativa, esse posicionamento legislativo de regime integralmente fechado, portanto, foi objeto de manifestação do STF no ano de 2006, que considerou inconstitucional essa regra. De qualquer sorte, no ano de 2007, nova legislação foi apresentada, pautando a necessidade de fixar o regime nos casos de crime hediondo no regime inicialmente fechado. Observem que o legislador entendeu que no caso de crimes hediondos, a solução seria iniciar o cumprimento do regime, este regime, no momento, deveria ser fixado no regime inicialmente fechado. E no ano de 2012, novamente o STF foi chamado a falar sobre a matéria e entendeu que neste aspecto também era inconstitucional a norma. Inconstitucional porque estava engessando o princípio da necessidade de aplicação da pena voltada ao caso concreto. Ou seja, o princípio da individualização da pena terminou sendo engessado pela própria norma. E o STF, portanto, se posicionou no sentido de que o magistrado, cabe a ele, ao fixar o regime, qualquer um dos regimes da pena, regime fechado, regime semiaberto ou aberto, na verdade, o dever do magistrado é fundamentar de forma lógica, de forma satisfatória, de forma integral, no sentido daquele regime que deve ser aplicado ao caso concreto. Nós sabemos que o direito penal, não só ele, mas toda a sua estrutura, ela tutela bens jurídicos como a vida e a liberdade. O que eu quero saber, na realidade, é que os crimes de terrorismo, tráfico de drogas e o crime de tortura, eles são efetivamente crimes hediondos ou, de alguma forma, eles se equiparam a crimes hediondos? Perfeito, excelente pergunta. A Constituição Federal equipara o terrorismo, a tortura e o tráfico de drogas, equiparam ao crime hediondo. Então, o tráfico de drogas não é crime hediondo. Entretanto, apesar de ser equiparado, é de se ver que no caso concreto os efeitos da lei de crimes hediondos terminam sendo aplicados às hipóteses equiparadas, de modo que o tráfico de drogas, a tortura e também o terrorismo não são tidos como crime hediondos, mas são vistos sim e recebem o tratamento de equiparado a crime hediondo. Homicídio simples entra na lista de crimes hediondos? E eu também gostaria de alguns exemplos. O homicídio simples, por si só, não é crime hediondo, desde que o homicídio simples seja praticado como atividade típica de grupo de extermínio. O homicídio qualificado, de forma induvidosa, é crime hediondo. O homicídio, portanto, na perspectiva do homicídio qualificado, ou seja, diante da presença de qualquer qualificadora, nós estamos falando na linha dos crimes hediondos. Entretanto, o homicídio simples, por si só, praticado conforme a redação do caput do artigo 121, não integra a nossa lei de crimes hediondos. De qualquer sorte, a ressalva que se faz é se tiver o homicídio simples, se for exatamente como atividade típica de grupo de extermínio. Outra questão importante para complementar se dá em torno da milícia privada. A milícia privada, a prática de crime de homicídio por milícia privada, não é tido também como crime hediondo.
salvo se a milícia privada comete um homicídio qualificado ou se a milícia privada comete um crime dentro de uma esfera de atividade, de atividade típica de grupo de extermínio. Gostaria de agradecer a presença, Thaís, a sua presença, a presença de Guilherme, a presença de Keila, agradecer a todos os telespectadores. Muito obrigado e até a próxima. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.